Meus amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio de número 91, 91 semanas já, do estudo do Livro dos Espíritos, a obra fundamental do Espiritismo, a primeira, a sensacional, a mais clara impossível. Nós vamos continuar hoje a parte terceira, o capítulo 1, estamos na questão 629. Aqui você sabe, não tem enrolação, então vamos para frente direto para o estudo. 629. Que definição se pode dar da moral? Olha que interessante. A moral é a resposta dos espíritos, né? A moral é a regra de bem proceder, isso é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Mais claro, impossível, né? Quando a gente fala de moral, nós estamos falando do proceder bem. O que é proceder bem? Quando tudo faz para o bem de todos. Isso está, obviamente, resumido, né, no mandamento de Jesus, que disse... ame ao outro como se ama, né? Ame ao outro como você consegue se amar. Então, primeiro o auto-amor, porque sem o auto-amor nós não somos coisa nenhuma. E depois amar o outro igualzinho a gente se ama. O trem difícil, né? Pois é difícil mesmo, mas é esse o segredo. E a moral tá aí. 630. Como se pode distinguir o bem do mal? E a resposta... O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus, o mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Simples, mais simples, impossível, né? Fazer o bem é seguir a lei de Deus, que está escrita na nossa consciência. 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bom do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, olha só, já não tem muita desculpa, né? Nós temos inteligência para distinguir o bem do mal. Essa pessoa está fazendo mal porque é inocente, ela desconhece. Não é bem isso, tá? Então, tá bem claro, os espíritos nos deixam assim bem claro. 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Jesus disse, vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fiz isso. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. Simples, né, gente? A gente não precisa ficar estudando teologia para saber o que é o bem. Ou seja, tudo aquilo que a gente gostaria que alguém nos fizesse é o bem. Só se você é masoquista, doidão da cabeça, que quer que alguém te faça mal. Certo? Então, simples assim. Como é que alguém não vai saber? Até o mais inocente, o mais inculto, etc e tal, não vai saber? Claro que vai saber, né? 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder um guia seguro? Então vamos entender a pergunta. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não é aplicável ao proceder pessoal do homem para si mesmo. Será que o homem achará na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traz para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Nossa, isso é assim, um tapa na cara da gente, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, de responsabilidade do planeta, né, pelo meio ambiente, que os países, especialmente os mais ricos e desenvolvidos, se recusam a parar de lançar poluentes em nome do tal progresso. Então,
Primeiro que a gente precisa de mais do que um planeta Terra para suprir toda a nossa demanda, todo o nosso consumismo, que vem do capitalismo. A gente consome muito mais do que é necessário para viver. Eu adorei o exemplo que foi dado, né? Que, olha, se você comer demais, vai te fazer mal e aí você vai perceber que isso faz mal. Mas tem gente que não aprende, adora comer demais, adora encher a cara, adora comprar tudo e não tem nem dinheiro para pagar, ou se tem dinheiro para pagar, é um monte de bugiganga que fica acumulado dentro de casa. Ou os mais ricos, em vez de se fazer, né, ajudar quem precisa, fica acumulando bens e comprando um imóvel atrás do outro. Parece que você vai morar um imóvel no Brasil, um imóvel em Nova York, um imóvel não sei o quê. Ou senão você tem 1, 2, 3, 4 carros, cada um para um da família, né? Numa época de transporte coletivo mais facilitado, ou individual coletivo, Uber da vida, táxi, etc. e tal, né? Obviamente que a gente sabe, na lei natural, que a gente está em excesso, que a gente está dando em excesso para os nossos filhos alguma coisa, não é? E que isso não vai endireitá-los, né? Não vai educá-los para uma futura economia da falta, que a gente está caminhando para isso. Uma economia onde a água vai ser mais raro, né? Os produtos vão ser mais raros, comida talvez vai ser mais raro. Por quê? Porque a gente está gastando, a gente está no débito com o planeta. Já faz tempo que nós estamos no débito. O planeta não tem recursos. Então, ou a gente acorda para a vida e começa a viver uma vida mais simples, menos consumista, mais ecologicamente correto, mais reaproveitável, né? Ou a gente vai ter que aprender pelo sofrimento, pela dor que vai faltar. Então a gente sabe disso. E no Livro dos Espíritos, desde muito tempo, já vem falando antes da Revolução Industrial. 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Por que existe o mal? Essa é a pergunta. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Está na questão 115. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Aí está falando da encarnação no 119. Simples, né? Lembrando que o mal em si próprio não existe. O mal é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência de luz. Nada consegue produzir escuridão. Nem a sua TV de LED, OLED, seja lá o que for. Os pontos pretos, onde tem que ter o contraste, é simplesmente aquele pixel não acende. Não está sendo emitido nenhuma energia para acender nada, para acender o preto. O preto é a ausência da luz total. Entende? Então, do mesmo jeito, o mal é a ausência do bem. Então, é impossível não ter o mal no mundo. E é preciso que haja para que a gente entenda, aprenda, né? Especialmente para que a gente treine, não propagar ou não fazer mal, não incentivar o mal, não compactuar com o mal. 635. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder interferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Olha que interessante. Kardec, maravilhoso, progressista, como sempre, perguntando sobre justiça social. Uai, né? Das diferentes posições sexuais, das diferentes posições sociais, eita, rapaz, existem necessidades diferentes para os homens. A gente não pode achar, então, que a lei natural não é igual para todos? Vamos ver a resposta.
Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conformes à lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Então, diferentes posições são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Não é a lei natural. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades, pois que está na ordem das coisas tal diversidade, é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou fictícias ou convencionais. Então, nós não estamos falando de necessidade. Então a classe mais baixa, a classe mais pobre, não tem a necessidade de ter uma Ferrari? Não. Também a classe mais alta não tem essa necessidade. Então não se trata da lei natural, se trata das composições sociais, já que em diversas vidas a gente vem e volta em muitos papéis diferentes. Uma hora você nasce numa condição mais humilde, na outra hora você nasce numa condição riquíssima. E acredite, quanto mais rico, mais difícil a prova. Não inveje quem tem muito dinheiro. Você não sabe qual é a dificuldade dessa prova e você não sabe se você ou eu faliríamos. Porque é muito mais fácil você se manter humilde no caminho do bem, sendo menos abastado do que muito rico. Entende? Porque aí você perde o valor das coisas e julga as pessoas por valor também. Então é perigoso. 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? Absoluto. A lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. Significa que não tem esse sentido de absoluto, né? Tudo é relativo no planeta, mas na questão do bem e do mal, não importa o tamanho, né? Grau da responsabilidade. O mal vai ser sempre mal. O bem vai ser sempre bem. Exemplo que eu imagino, né? De bem. Você roubar uma caneta, se apropriar de algo que não é seu, até mesmo um bem público. Tem um monte de gente que gosta de roubar placa de trânsito. Olha a cabeça do povo. Mesmo que seja insignificante, de um valor insignificante, é tão errado quanto você ser um político corrupto e roubar bilhões. Entende? É mal, é errado, do mesmo jeito. Do mesmo jeito que o bem é bem, se você vai doar R$1 para alguém, ou vai dar um copo de suco para alguém, ou vai dar uma casa para alguém. O bem é bem. Então, tem o grau da responsabilidade, mas em valores absolutos, mal é mal, não importa o tamanho. Não, é só uma coisinha boba. Não, é mal. Não tem graduação do mal. É mal. Como é que você fala? A pessoa é mais ou menos boa, mais ou menos má? Não, né? Então, é isso que responderam. 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Olha só. Isso nos vem dar um chacoalhão em outra coisa, porque ele falou carne humana, porque na época era comum encontrar tribos, né, que ainda praticavam esse modo de alimentação. Mas vamos transferir isso para animais, carne de frango, carne de vaca, carne de peixe, qualquer animal. Então, será culpado aquele que, cedendo ao seu instinto, instinto é uma inteligência primária que surge antes que a gente pense. Mas se você está assistindo aqui, você não
se deixa dominar pelos instintos, porque o instintivo é um negócio, é uma inteligência muito, muito primitiva, né? A gente tem instintos de muita coisa, mas quando a gente desenvolve a nossa inteligência, o nosso pensamento, o instinto fica em segundo lugar, né? Então, o selvagem tem instinto e come carne humana. Ele é culpado? Ele sabe? Então, eu disse que o mal depende da vontade. Tanto mais culpado é um homem, quanto mais sabe o que faz. Tá, beleza. Então, se aquele selvagem que comia carne humana não sabia o que estava fazendo, é muito menos culpado, ou muito menos errado, do que nós hoje, sabendo o sofrimento que a gente determina, a gente, por um capricho de ver no nosso prato, né, algo com aquele sabor, que nunca é da carne, sim, por exemplo, de temperos que se colocam nela. Então, a gente está comendo. Ah, mas eu vou comer o quê? Todo o resto. Não tem pouca coisa, não. Pergunte isso a um vegano, por exemplo. Todo o resto. Tem alternativas hoje em dia, tem carnes feitas em laboratório, um monte de coisa que imita sabor carne, tem um monte de alternativa. Você não come porque você não quer, você continua conscientemente causando sofrimento de animais. Então, não é mais instintivo. Você sabe e continua fazendo aquilo que não é certo. Entende? Você pode até afastar da sua consciência, mas todo mundo come. Beleza, né? 200 anos atrás, todo mundo tinha um escravo. Era o correto? Não. Então, nós vamos chegar num ponto onde, quando a gente olhar para o nosso passado, os nossos antepassados, fala assim, nossa, eles se alimentavam de animais. Nossa, que brutalidade. Vai dar o mesmo asco quando a gente vê hoje o que faziam com os escravos. Entende? Então, a gente precisa ficar esperto nisso. E o Kardec tem uma observação aqui, ó. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes, comete o homem faltas que, nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. A responsabilidade do homem é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça, do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Preciso falar mais uma coisa. Pense bem, 637, leia depois, na playlist e no primeiro episódio tem o link para o livro, se você não tem, leia de novo e reflita. Beleza? Não estou aqui para julgar ninguém, não. Até mesmo porque eu tenho um monte de coisa que eu quero superar. 638. Parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus? Eu estou achando que ele está falando de guerra. A pergunta do Kardec é da guerra, que era algo muito mais comum naquela época das pessoas. Tem que destruir o seu semelhante. Mas não só por guerra, por tantas outras coisas a gente consegue destruir o nosso semelhante. A resposta. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem, quando pratica, porque melhor o compreende. Então, gente, mal é mal. Não importa. Mas eu fui convocado no país para matar pessoas numa guerra. Não vai deixar de ser mal. Não é justificável. O que eu vou fazer? Não sei, isso é uma posição difícil de avaliar, mas não deixa de ser mal. Você matar uma pessoa, não deixa de ser mal. E matar indiretamente, com subsalários, exploração do trabalho dessas pessoas, né? Sei lá, tem tanta gente, tanto jeito da gente matar as pessoas que não seja só atirando ou fazendo alguma coisa física, né? Matar psicologicamente a pessoa. Vamos pensar nisso, hein? Tem coisa. 639. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os culpados? Então, assim,
resultar o mal, eu pratico o mal porque eu estou numa posição que os outros homens me colocaram. Por exemplo, eu sou chefe de polícia, sei lá, ou um policial, e tenho que matar bandido, né? Quem são os culpados nesse sentido? Matar bandido é jeito de falar. Matar pessoas que infringem a lei. Não gosto desse termo bandido. Ainda mais aquela máxima que está da moda aqui, né, no nosso país. Bandido bom é bandido morto. Não! Bandido bom é bandido recuperado, né? Pessoas erram, pagam por seus erros e têm o direito de seguir a vida. Beleza? Mesmo que sejam os piores crimes possíveis. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. A resposta: o mal recai sobre quem ele foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Porque cada um será punido, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Opa! Aí entra o nosso livre-arbítrio, né? Ninguém hoje é escravo. Apesar que tem muita gente com condições análogas a escravo de trabalho, mas ninguém é obrigado a fazer o mal contra a vontade. Se eu sou um policial e eu sei que eu vou ter que, em caso de me defender, assassinar uma pessoa. Beleza, em caso de defesa pessoal, ou seja, ou você mata ou você morre, entra em outras paradas e tudo mais, mas isso vai implicar realmente na sua caminhada, né? Não tem almoço grátis. A gente sempre vai, não é pagar, mas responder por aquilo que a gente faz. Mas então eu estou aqui, eu sou obrigado a fazer isso pelo meu trabalho. Beleza. Você é obrigado a ficar nesse trabalho? Entende? Então, você pode ser até menos, né? Um pouco menos de responsabilidade nisso, mas continua sendo responsável, tá? Não tem nada que alivie. Eu fiz porque eu era obrigado, então tá bom, então beleza. A culpa não é sua. Não vamos falar em culpa, né? Erro. 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto este? É como se o houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas, desde que, achando feito, dele tira partido, é que o aprova, é que o teria praticado, se pudera ou se ousara. Opa, aí é um negócio... Só me veio uma imagem na cabeça, pode ser que você tenha outra, mas me veio a imagem assim... Houve um assalto a banco, teve tiroteio, pessoas foram mortas, e aí no meio do caminho... O pessoal que assaltou deixou um malote de dinheiro cair pelo meio do caminho, bem longe da situação. E eu estava passando, feliz, despreocupado, na rua. De repente encontro aquele malote. Nossa, achado não é roubado? Pego, levo para casa, fico quietinho. Depois eu vejo na TV que houve pessoas que morreram por causa disso, etc e tal. E eu fico quietinho, porque eu sou pobre de Marredeci. E eu vou me aproveitar desse dinheiro, porque, finalmente, né, um dinheiro. Tá certo? Não. Uma coisa é injustiça social, né? A gente deve lutar por justiça social para que ninguém seja pobre de Marredeci, para que ninguém passe necessidade, né, alimentar, de moradia, de vestir, de educação, de saúde, de segurança. Agora, eu justificar um erro por conta de um erro social, não. Você está concordando e se aproveitando daquele assalto, porque se você tivesse oportunidade, talvez você faria. Então, se aproveitar de um mal feito é tão condenável quanto fazer este mal. Não tem almoço grátis. 641. Será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo? Preste muita atenção neste momento. Será que é só fazer o mal que é repreensível ou desejar praticar este mal? Vamos ver a resposta? Conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo,
Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Então, sim. A gente estuda em outro livro, né, que só o fato de você desejar o mal, você já está impregnando o seu perispírito. Esse estudo está na série Perispírito. Você está impregnando o seu perispírito de miasmas e equivale à mesma coisa que praticar o mal. Exemplo, eu desejo assassinar a minha chefe, o meu esposo, a minha esposa, o meu companheiro. Eu desejo assassinar, porque eu não gosto dele. Meu sonho é matar essa pessoa. E fico até imaginando como seria a cena. Nossa, quando eu tiver assim, eu vou botar um veneninho na água, no suco dele, dar para ele, ninguém vai nem ficar sabendo. Então você arquiteta a coisa, mas você jamais executa. Ah, então tá tudo bem? Você, a única coisa que foi é covarde de não fazer aquilo que você planejou. Mas este mal já está impregnando seu perispírito, estes pensamentos já te sujaram. Lembra que Jesus fala da vestimenta branca, límpida, blá blá blá? É justamente para que a gente não suje o nosso coração. Por isso que é sempre vigiai e orai. Primeiro preste atenção nos seus pensamentos e afaste esses pensamentos que vêm na cabeça, porque a diferença entre desejar, imaginar o mal e fazer é só a ação. Você já está corrompido. Você não teve coragem ou oportunidade de resolver. Então é tão prejudicial quanto. E os espíritos conforme. Os espíritos respondem conforme. Quer dizer, 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Nossa, essa é a mais pancada das pancadas de todo. Porque assim, a gente acha que, bom, eu não fazendo mal, não desejando mal, tá tudo certo, né? E aí ainda Kardec fala, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, ou seja, as pessoas que não fazem o mal por temor a Deus, medo de Deus e medo de parar no tal inferno ou ter algum futuro ruim. Então você está cerceado. Isso não é amor, é só autodefesa. Então, basta que eu não faça o mal. E aí vem a resposta que eu vou ler de novo, porque ela é uma pancada na cabeça de todos nós. Olha só. Não basta que o homem pratique o mal. Não pratique o mal, né? Não basta que não pratique o mal. Precisa fazer o bem no limite de suas forças. No limite de suas forças. Ah, esse negócio me passa um frio na espinha, porque assim, quando é que eu vou conseguir fazer isso, gente? No limite das nossas forças. Fazer o bem no limite, até quando não aguentar mais. Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Se houver uma consequência de não ter praticado o bem, cai sobre mim, sobre você, o peso. Olha que forte isso. Eu estou pensando em puxar um exemplo aqui, mas numa votação a gente escolhe um candidato qualquer que, por acaso, é eleito e deixa milhares de pessoas morrerem por falta de uma vacina. Sim, todos que elegeram este indivíduo compartilham deste resultado de não fazer o bem. Não fazer o bem, comprar vacina para proteger as pessoas de morrerem de Covid. Isso não foi feito graças a este candidato eleito. Eu estou falando só de um exemplo, tá? E não é para ninguém se sentir culpado, mas é para refletir como, por exemplo, escolher os nossos
os nossos governantes, uma baita responsabilidade. Também é fazer o bem. Ah, mas era tudo ruim, eu escolhi o menos pior. Ok, você fez isso segundo a sua consciência, você escolheu, você viu o passado dos candidatos, o que eles fizeram, o que deixaram de fazer, não só olharam para as promessas e para as palavras vazias que falam, e você escolheu na melhor das boas intenções. Beleza, mas, segundo isso, nós somos responsáveis por o bem que não é feito e que resulte no mal. Eu falei esse negócio da vacina que foi a única coisa que me veio na cabeça, mas pode ter tantas outras atitudes, né? Ah, eu não... eu estava andando de carro, tinha um cachorrinho no meio da rua, perdido, doidinho. Eu parei o carro e não passei em cima dele. Mas eu segui minha vida. Não parei o carro para recolhê-lo, levá-lo para um abrigo, alguma coisa assim. Eu parei, não matei, não atropelei e segui minha vida. Mas o carro de trás não viu e passou em cima, acabou matando o cachorrinho. Então, eu perdi a oportunidade de fazer o bem e o mal que resultou disso recai a responsabilidade sobre mim. Tá vendo como é de perder o fôlego? Essa pergunta? Ai, é para não dormir de noite. Quando a gente vai chegar nesse grau, né, de perfeição? Jesus, misericórdia. 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Nossa, a resposta é maravilhosa. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Por quê? Fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, à medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Outra pancada generosa na nossa quenga, né? No nosso lombo. Não há quem não possa fazer o bem. Não há um só dia de nossa existência que não haja oportunidade de fazer o bem, especialmente quando a gente pode ser útil e é convidado. Nossa, gente, isso é muito difícil, né? Encarar. Pra gente que se acha santo, sabe? Que a gente vai sempre lá na casa espírita, tá? Tomando passe, é caridoso, ou a gente ajuda lá na sopa. Não, nós estamos falando, beleza, isso é maravilhoso, continue fazendo, mas tá falando da mudança de atitudes simples no dia a dia que só você, só eu vamos saber. Por isso que a gente diz assim, que ser espírita não é para qualquer um, não basta frequentar um centro ou estudar, que você se chama espírita. E sim, é este desafio de colocar em prática todos esses ensinamentos. É puxado, não é? Para mim é um negócio assim, enlouquecedor. Muito diferente de ir numa igreja, achar que está com a obrigação cumprida e passar a semana fazendo as mesmas besteiras. Olha o grau que nós somos solicitados se a gente quiser caminhar mais rápido para a perfeição. É fazer o bem por amor. Não porque tem medo de Deus ou tem medo do que vai acontecer. Não, fazer o bem automatizado. Assim como você faz o bem para o seu filho, para sua filha, para sua mãe, porque você ama, é este ponto que a gente tem que chegar. Entende como eu, pelo menos, estou assim há anos-luz de chegar. Mas é o amor de Jesus. De fazer o bem porque ama. É forte, né? 644. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes. Sim, mas ainda aí é uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Então, para certos homens, o meio que estão, né, não representa a desculpa para vários vícios e crimes. Aí diz assim, olha, é uma prova que o espírito escolhe. É
um desejo de expor-se a esta tentação para ter o mérito de vencer esta tentação. Então, continua sendo livre-arbítrio, né? Entra no exemplo aí, eu não quero ter a responsabilidade de matar uma pessoa, então eu não vou me candidatar para ser polícia, por exemplo. Ah, mas ser policial é necessário para garantir a ordem, etc e tal. Concordo que é necessário, mas é necessário também mudar um monte de coisa nas atitudes policiais quando extrapolam os direitos humanos. Então, há de se pensar direitinho em tudo isso antes de assumir o posto. Entende? De novo, não tem almoço grátis, não tem jeito da gente se desviar das responsabilidades dos nossos atos. De jeito nenhum. Tá? Se você trabalha, por exemplo, num açougue ou num lugar que tem que matar animais, mas eu faço isso para sobreviver. Então, você escolheu fazer isso. Você não precisa fazer isso. Você pode escolher outro tipo de atividade que não envolva prejudicar alguém. Como, por exemplo, eu sou trabalhador da indústria do cigarro. Então, você escolheu. Você indiretamente está fazendo mal para as pessoas. Você, que trabalha num açougue, está diretamente fazendo mal para aquelas criaturas. Você está criando gado. Eu não mato, mas você cria para abate, né? Você está colaborando para isso. Você escolheu fazer isso. Você pode escolher outra coisa. Entende como não tem... Pelo amor de Deus, viu, gente? Não pensem que eu estou condenando ninguém, mas eu só estou questionando as coisas mais simples da vida, que são mais comuns, para a gente entender que não é porque você tem a desculpa de que eu sobrevivo disso, você pode fazer outra coisa que não prejudique alguém, né? A gente precisa analisar, porque certamente eu e você fazemos coisas que prejudiquem alguém, alguma criatura viva, o meio ambiente. Então, da gente pensar para que a gente faça o bem, evite o mal fazendo o bem, mudando as nossas atitudes. Maravilha? Bom, já foi, né? 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe torna um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim, irresistível. Não, porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes diparas, são espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Vou dar um exemplo que esse fica fácil. Eu sou viciado, eu sou adicto, eu sou viciado em alguma coisa. Em álcool, né? Alcoolista é o viciado em álcool, igual o viciado em cocaína, em crack, em qualquer droga, ou o viciado em comprimidos. Por exemplo, tarja preta, né? Tudo é a mesma coisa. Vício é vício. Até viciado em chocolate, que eu já fui muito, hoje Jesus me libertou, eu acho. Né, mano? Enfim, vamos para frente. Para manter meu vício, eu tô na rua, eu fumo crack, o crack é tenebroso, né? Essas pessoas são casos de saúde pública e não de polícia. Lembre-se disso, são doentes e não marginais. São doentes e não bandidos. Entende? Eu tive um tio alcoolista que no auge do seu vício fez muitas besteiras. Aí a pergunta é, então, você está no vício. Então, esse vício, você está fissurado que precisa mais de crack, você vai assaltar alguém ou cometer um crime até, matar uma pessoa ou ferir uma pessoa porque você está na noia que você quer pegar aquilo. Não é arrastado, quase irresistível? Os espíritos dizem assim, arrastamento mas irresistível não. A pessoa ainda no vício tem o discernimento
de querer fazer aquilo ou não. Então, nem no vício há a desculpa. O mal que você fizer, você vai responder por ele. Você não é inocente, assim como eu e ninguém é. Tá? Bem simplesinho assim. Mas aí você pode botar esse exemplo para um monte de coisa. Até vício de jogo e tudo mais, tá? E a última de hoje, 646, estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Nossa, Jesus já nos ensinou isso, ó, há 2000 e tralalá anos atrás, que se você está doando só o que te sobra, né? O rico se orgulha em fazer caridade. Olha, eu dou 10 mil reais por mês para um hospital. Beleza, é um bem que você está fazendo. Mas você ganha 300 mil por mês. Tá, eu sei, eu pisei fundo. Mas enfim. Aquilo não te faz cosca, porque você fez uma doação de 10 mil reais para o hospital e no minuto seguinte você vai comprar uma bolsa de 10 mil reais. Então, tanto fez, tanto faz. Agora, uma pessoa que vive de salário mínimo doa, sei lá, 100 reais para uma entidade beneficente. Isso vai fazer falta para ela. Então, este bem, né, tem muito mais responsabilidade e intenção e sacrifício feito do que o bem que aquele rico fez. Agora, não conta esse negócio de 10% dá para a igreja, tá? Isso daí só tem um nome que chama burrice. Desculpa, gente, eu sou bem bocudo mesmo, mas isso é burrice porque você está sustentando pastores milionários que compram fazendas, helicópteros, etc e tal. Você não está fazendo bem para ninguém. E não me venha com essa história assim, não, eu estou dando para Deus, aí daqui para frente não é responsabilidade minha. É sim. É responsabilidade sua, sim. Então preste atenção para quem você faz o bem, para quem você doa alguma coisa, para quem você é responsável por chegar lá na ponta, sim. Para não ser responsável disso, faça direto. Um monte de pessoa precisando no meio da rua que você cruza, tropeça com gente assim a todo momento. Então, não me venha com essa desculpa. Pegue esses 10% que você ia dar para a sua igreja, para o seu pastor, para o seu padre, seja lá por quê, né? E vá alimentar uma pessoa que está com fome na rua. É o bem que você pode fazer e com a desculpa que, não, eu estou fazendo, né? Vamos acordar. Beleza, e hoje nós chegamos ao final do nosso estudo. E aí, comente aí. Falei alguma bobagem? Escreve aí. Ou, se tiver mais algum exemplo, nos ajude, coloque aí nos comentários, porque cada um que vai estudar vai ler os comentários também e vai ser muito rica, né? Vai ser maravilhoso este aproveitamento, tá bom? No próximo encontro, nós nos veremos, vamos falar sobre divisão da lei natural. Eu te espero, como sempre. Beijo, obrigado, tchau.